Sabe aquela sensação de uma crise de ansiedade que parece não ir embora, que fica ecoando mesmo depois que o pior já passou? Pois é. Hoje a gente vai investigar a fundo a ciência por trás desse eco e, o mais importante, descobrir como é possível encontrar o caminho de volta para o nosso centro, para o equilíbrio. Vamos mergulhar de cabeça nessa pergunta. Se essa sensação de que algo ficou para trás é familiar, saiba que essa é uma experiência muito, muito comum. Entender o porquê disso tudo é o primeiríssimo passo para conseguir mudar essa realidade. Para começar, é fundamental a gente entender uma coisa. Uma crise de ansiedade não é um evento que simplesmente acontece e vai embora. Ela deixa uma marca, sabe? Quase como uma impressão digital em todo o nosso sistema. E essa marca não é só uma lembrança, não. É uma resposta que o nosso ser inteiro aprende, quase como um mecanismo de autoproteção que ficou ligado. Como a gente pode ver aqui, o corpo físico ele aprende a reagir na hora. A mente aprende a ficar sempre antecipando um perigo. O campo emocional aprende a temer. E até o nosso estado geral, a nossa energia, aprende a se contrair, a se fechar. Tá, mas por que isso acontece? Para entender a raiz do problema, vamos dar uma olhada em como funciona o nosso cérebro nesse sistema de alerta que é incrível, mas que às vezes pode ser um pouquinho superprotetor. Essa aqui é a amígdala. Pensa nela como se fosse o alarme de incêndio do cérebro. Depois de uma crise, esse alarme fica sensível demais. Ele entra num estado de vigia constante, sempre de olho, sempre se perguntando: e se acontecer de novo? Tentando a todo custo evitar que aquela experiência se repita. E ali do lado, trabalhando junto, a gente tem o hipocampo. Ele funciona como o gravador de contexto do cérebro. Ele guarda todos os detalhes da crise, o lugar onde aconteceu, os sons, as sensações. É por isso que, às vezes, do nada, um cheiro ou uma música pode disparar o alarme. O hipocampo só está fazendo o trabalho dele. Ele encontra um padrão parecido e alerta. E não é só o cérebro, viu? O corpo inteiro aprende essa lição. O nosso sistema nervoso autônomo, ele fica com um gatilho mais rápido, mais sensível, pronto para disparar a famosa resposta de luta ou fuga ao menor sinal de que algo pode estar errado. Ele fica sempre antecipando o perigo. E tudo isso nos leva a uma das ideias mais poderosas dessa análise toda. O medo deixa de ser sobre a situação lá fora e passa a ser sobre a sensação de pânico aqui dentro. É exatamente como diz a frase, passa a ser o medo do medo. Ok, deu para entender bem o problema, mas a parte mais importante é, como é que se sai disso? A boa notícia é que existe um caminho, e ele começa com a gente reprogramando o nosso próprio estado interno. E aqui vem a melhor parte. Esse ciclo não é uma sentença, não é permanente. O nosso cérebro é incrivelmente plástico, o que significa que ele pode sim criar novas conexões e novos caminhos. Aquela marca de medo, ela pode ser reescrita. A chave aqui é uma mudança total de estratégia. Em vez de ficar lutando contra a ansiedade, o que vamos combinar muitas vezes só joga mais lenha na fogueira, a abordagem é reorganizar o nosso campo interno. O objetivo não é apagar a memória, mas construir uma nova base de segurança. Uma base tão sólida que o corpo simplesmente não sinta mais a necessidade de disparar o alarme. E essa reorganização se apoia em três pilares muito potentes. O primeiro é a coerência cardíaca, que é basicamente usar a respiração e o foco no coração para mandar sinais de calma para o cérebro. Depois, a presença consciente, a prática de se ancorar aqui, no agora, que é o único lugar onde a gente está verdadeiramente seguro. E por último, a expansão do campo energético, que é sobre se reconectar com uma sensação de espaço e força internos, em vez daquela contração do medo. Tudo isso parece ótimo na teoria, certo? Mas como é que a gente coloca em prática? Vamos conhecer agora uma ferramenta bem simples e muito poderosa para fazer exatamente isso: a técnica da ancoragem. A técnica da ancoragem é, na verdade, uma tecnologia de coerência. Ela usa a neuroplasticidade, essa capacidade fantástica do cérebro de criar novas conexões, para a gente conseguir substituir um gatilho de medo por um gatilho de presença. Na prática, é criar um novo caminho seguro para o nosso cérebro e para o nosso corpo seguir. O primeiro passo é muito simples: criar uma âncora física. Comece respirando de forma natural, sem esforço. Agora, junte suavemente o polegar e o indicador de uma das mãos. Sinta esse toque. Ele é um lembrete físico, silencioso para si. Estou aqui, neste momento. Muito bem. Agora, a gente conecta essa âncora física a um sentimento. Leve a sua atenção para o centro do peito e tente evocar uma sensação genuína de calma.
de paz ou, quem sabe, até de gratidão. Não precisa ser nada intenso, só sinta essa qualidade e permita que ela comece a preencher esse espaço aí dentro. E, para fechar, a expansão. Imagine essa sensação de segurança crescendo, se espalhando, preenchendo o corpo todo. Mantenha uma intenção simples, algo como: meu corpo está seguro. Com a prática, esse pequeno gesto se torna um portal, um atalho instantâneo de volta para o seu centro, para a sua calma. Percebe? Ao usar uma técnica como essa, a gente deixa de ser uma vítima passiva da memória e passa a ser o arquiteto, a arquiteta ativa de uma nova experiência interna. Então, o ponto crucial é este: não é preciso apagar a memória antiga. O processo é sobre construir uma nova realidade interna, uma realidade de segurança e presença que seja mais forte, mais presente. A coerência cria essa nova realidade. O que a gente aprendeu aqui é que o nosso poder não está em lutar contra o passado, mas sim em construir ativamente o presente. Isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa, não é? Que nova realidade, então, é possível começar a criar a partir de hoje?